Estamos dando continuidade a uma série que trata do tema Jesus em toda a Bíblia. E eu acredito que estamos no episódio 11 hoje. Eu acho que serão um ou dois a mais, ou talvez mais 20. Não, eu acho que só mais um ou dois. Eu poderia seguir em frente porque eu vejo Jesus o tempo todo quando eu estou lendo a Bíblia. O próprio Cristo disse, em um volume do livro, diz, está escrito a meu respeito, começando por Moisés e todos os profetas. Ele explicou em todas as Escrituras as coisas a seu respeito. Portanto, quando eu iniciei esta série, na minha mente eu tinha alguns dos grandes personagens da Bíblia e mostrei como eles são tipos de Cristo e eu continuava vendo mais e mais e eu pensei, tenho que acabar com isso. Ou terei que reunir com vocês na Nova Jerusalém para ouvirem o resto da história. Mas vai dar tudo certo hoje, porque o nosso tópico de hoje está lidando com Josué, Jesus em toda a Bíblia. Na verdade, esse é o capítulo número 11. E eu pensei que seria muito apropriado falarmos sobre um soldado fiel no fim de semana do memorial. E somos muito gratos por aqueles em nosso país que colocaram suas vidas em risco para defender as liberdades que desfrutamos na adoração. Podem dizer amém? Certamente apreciamos os muitos que se sacrificaram para possibilitar que tivéssemos essa liberdade. Bem, quantos de vocês sabem quem foi a primeira pessoa a circunnavegar o globo? Surpresos por não ser eu? Quem foi o primeiro a circunnavegar o globo? Noé? Eu não sei que caminho ele tomou, mas foi uma resposta inteligente. Eu não esperava por essa. Eu não sei se ele tinha uma vela ou um motor, talvez sim, mas ele teve que flutuar bastante. Mas, alguém aqui já cursou o 5º ano? Alguém ali disse Magalhães. Parcialmente correto. Foi a expedição de Magalhães, a primeira a circunnavegar o mundo. Em 1519, 5 navios com 270 homens embarcaram e estavam indo para as Ilhas das Especiarias e, naquele momento, entenderam que o mundo era redondo e acharam que seria muito mais rápido voltar pelo caminho inverso. Foi Magalhães quem deu o nome ao Oceano Pacífico, mas não era tão pacífico assim como descobriram mais tarde, assim como o Tierra del Fuego, entre outras coisas, mas o próprio Magalhães não conseguiu dar a volta ao mundo. Ele se envolveu numa pequena disputa nas Filipinas e foi morto em uma escaramuça. Aqueles que de fato conseguiram dar a volta ao mundo do início ao fim, dos 270 que começaram, apenas 18 terminaram. Dos 5 navios, apenas um voltou mancando, cheio de vermes e com vazamentos. Os homens que finalmente voltaram pareciam refugiados de guerra. Tinham sofrido com o escarbuto, a guerra e a fome, mas ficaram ricos porque conseguiram trazer de volta um navio cheio de especiarias que valiam tanto quanto o ouro. Mas quem conseguiu mesmo foi o navegador Juan Sebastián Elcano. Agora, quando você pensa em Moisés conduzindo os filhos de Israel para a terra prometida, perceba, Moisés não conseguiu. Ele os conduziu durante a maior parte do caminho, ele os tirou de lá, mas não os conduziu para dentro. Quem viu todas as maravilhas no Egito e viveu durante todo o caminho até a terra prometida, não foi Moisés, foi Josué. E Josué será o tema desta manhã. Ele é, pode-se dizer, um herói negligenciado na Bíblia. Provavelmente você já sabe disso, eu já disse isso muitas vezes. Em que Josué e Cristo são parecidos, até o nome deles é o mesmo. Estamos acostumados a dizer Josué como uma pronúncia mais hebraica, mas literalmente acreditamos que seja Yeshua. E em inglês dizemos Joshua. Dizemos o nome Jesus com base numa pronúncia mais grega e latina, Jesús. Em espanhol, Jesus. Em cada idioma, os nomes às vezes são um pouco diferentes. Tem um menino chamado George, mas em espanhol é Jorge. É mais ou menos isso. Cada idioma é diferente. Algumas pessoas criaram uma religião agora que diz que você deve pronunciar o nome de Jesus em seu hebraico original. Você já encontrou essas pessoas? São os únicos de Yahweh. Para eles, se você disser esse nome de outra forma, isso é irreverência. Francamente, para mim, isso é bobagem.
Na Torre de Babel, Deus amaldiçoou as línguas e todos nós falamos em nossas línguas. E quando o Senhor falava com pessoas por meio de anjos, Ele falava com elas em sua língua nativa. E quando eu viajo pelo mundo, eu encontro pessoas que não conseguem dizer o meu nome, da maneira como eu digo. Eu não as corrijo. Quando eu trabalhei com os navarros, eles não conseguiam dizer Doug. Na primeira vez, eles riram porque eles nunca tinham visto um pastor chamado Duck. Eu disse, não é Duck, é Doug. Ah, Doc! Eu disse, não, mas em alguns lugares me chamam de Dog. E você ficaria surpreso com a quantidade de pessoas que escrevem meu nome com D-O-U-G-H, que é massa de pão. Mas eu sorrio, eu não me sinto ofendido. E se dissermos o nome Jesus, e se você estiver chamando Jesus e estiver em espanhol, ou Jesus se for em inglês, Ele ouve suas orações, amigos, amém? Quando se fala orar em seu nome, está falando sobre orar no Espírito de Cristo. De qualquer forma, ele tem o mesmo nome que Josué, que é encontrado 222 vezes na Bíblia. E os nomes Josué e Jesus significam Jeová é o Salvador. Lembram quando o anjo disse a Maria, você chamará o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Note que não é nos pecados, você vem a ele nos pecados, mas ele quer salvá-lo dos seus pecados. Amém? E ele é o grande sucessor de Moisés e o líder de Israel. Pode-se dizer que ele foi o primeiro general hebreu. Ele foi um grande soldado. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Apenas um pequeno fato interessante. Diz aqui em Números 13, verso 16, e a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Ele também é chamado de Oséias na Bíblia, mas Moisés o chamou de Josué, alterando um pouco o nome, o que acontece com frequência na Bíblia. Abrão tornou-se Abraão. E Jesus chama Simão de Pedro, e assim por diante. Outro fato interessante sobre Josué, diz que Josué é filho de Num, e é possível traçar a genealogia que está nessas crônicas. É possível traçar a genealogia de Josué. Ele é de que tribo ele é? Efraim. Ele é da tribo de Efraim. Caleb era da tribo de Judá. Mas é possível traçar a genealogia desde Efraim, passando por Num, até Josué. Interessante é que Josué é filho de Num. Todo mundo é filho de alguém, certo? Mas nunca se fala de nenhuma genealogia depois de Josué. Nunca menciona, por exemplo, quem é a esposa de Moisés. Pelo menos uma esposa é Zípora. Alguns perguntam se a Etíope ainda é Zípora. Mas nós sabemos o seu nome. Mas e a esposa de Josué? Ou os filhos de Josué? Sabemos que Samuel era casado e tinha 3 filhos, e ele os nomeia. Interessante. Com quem Jesus é casado? A igreja é sua noiva. Ele pode ter sido casado, eu só estou dizendo que isso não é mencionado na Bíblia. Quem já esteve no deserto de Mojave? Como se chama uma árvore que tem lá? A árvore de Josué. E ela recebeu esse nome em 1844. Interessante isso para os adventistas. Quando os Mormons estavam atravessando o deserto de Mojave e viram a árvore com os braços estendidos e disseram, parece Josué guiando os filhos de Israel pelos desertos. No deserto. Daí o nome, e algumas delas têm 1000 anos de idade. Algumas têm 1000 anos, outras têm 500 anos. Mas, sim, são árvores muito antigas e agora são protegidas. Agora eu tenho cerca de 10 pontos para quem estiver acompanhando. Josué foi, entre outras coisas, um soldado destemido. Ele foi o primeiro general de Israel. E ele aparece em Êxodo 17, verso 9, quando os filhos de Israel saíram do Egito. Quando eles comemoraram, quando os egípcios foram todos afogados e Miriam liderou as senhoras em uma canção e disseram que o cavalo e o cavaleiro foram lançados no mar, Israel de fato não lutou nessa batalha. Mas depois que eles começaram a migrar para o Monte do Senhor, diz que havia um povo feroz e guerreiro chamado de Amalequitas. Eles descendiam de Amaleque. Eles eram parentes próximos dos judeus por meio de Abraão, por meio de sua esposa, sua mulher Catura e seus filhos. Eles acabaram ficando no deserto, eram um povo guerreiro, eram invasores.
e começaram a atacar os filhos de Israel por trás, geralmente os mais fracos e os mais lentos. Geralmente os mais fracos e os mais lentos ficavam na retaguarda, e por isso eles atacavam os que estavam ao fundo. E Moisés disse a Josué, aqui ele é mencionado pela primeira vez, reúna os homens, deixe-me ler aqui. Isso está em Êxodos capítulo 17, verso 9. Moisés disse a Josué que escolhesse alguns homens e saísse para lutar contra Amaleque. Amanhã estarei no monte com a vara de Deus em minha mão. Agora, os israelitas, a menos que tivessem saqueado os egípcios e levado algumas armas com eles, eles eram escravos, não soldados. Portanto, Josué teve que escolher algumas pessoas que pudessem lutar. Como Moisés escolheu Josué? A Bíblia não diz, mas alguns especulam. Quando as pragas estavam caindo e Moisés estava se comunicando com o faraó, você verá vários casos em que Moisés está usando algum mensageiro para enviar mensagens ao faraó e o faraó está enviando mensagens. Eles não usavam mensagem de texto e nem e-mail. Alguém ficava correndo de um lado para o outro e nós achamos que naquela época Moisés descobriu que Josué era um homem fiel, que ele podia usar como mensageiro. Ele parecia ser forte e corajoso. E assim ele escolheu Josué a dedo. Josué é chamado de jovem porque não se considerava realmente um homem velho até os 50 anos entre os judeus. Lembre, Moisés viveu até os 120 anos. Portanto, Josué devia estar na casa dos 40, ainda com idade para lutar, mas os soldados mais jovens o respeitavam. Ele escolheu a dedo um grupo de jovens que pudesse sair para a batalha e eles foram lutar contra Amaleque. E enquanto Moisés estivesse com as mãos levantadas, eles venciam. Já compartilhei isso com vocês, quando Moisés cansava suas mãos e baixavam, eles perdiam. Então vieram Arão e Ur, que levantaram as mãos de Moisés e derrotaram Amaleque. Agora, os amalequitas foram amaldiçoados naquele dia, e Deus disse que destruiria o nome de Amaleque. Podemos dizer que quando Saul disse a Deus para ir e eliminar Amaleque centenas de anos depois, mas ele não os exterminou completamente, porque até mesmo no livro de Esther, fala sobre Amã, que é um agagita. E Agag era o rei dos amalequitas. E os amalequitas ainda estavam tentando destruir os judeus, mesmo quando chega no livro de Esther. Portanto, eles eram inimigos de longas datas. Josué liderou a primeira batalha contra eles. Você pode ver que ele tem um coração de servo. Vamos ler Êxodo 24. E levantou-se Moisés com seu servidor. Êxodo 24, 13. Levantou-se com seu servidor Josué. Logo de cara, ele é o aprendiz, ele é o assistente de Moisés. Agora, Moisés poderia ter suspeitado desde o início que em algum momento Josué o substituiria, o que acabou acontecendo. Havia um aprendiz de profeta que foi escolhido para Elias, seu nome era Eliseu. Eliseu seguiu Elias por toda parte, aprendeu observando e depois tomou seu lugar. Jesus tinha pessoas que o seguiam e que ele discipulava para fazer seu trabalho quando ele partisse. E aqui está o que Moisés fez, ele o está treinando. Dizem que uma das melhores coisas na liderança é treinar o seu substituto. Olhar ao redor e treinar seu substituto imediatamente. Isso é um sinal de boa liderança, de um bom pastoreio. Para que você transmita o conhecimento e discipule outra pessoa e o trabalho continua. Aqui nos diz que Moisés levou Josué com ele ao monte. Diz que eles subiram ao monte de Deus. Esse era um privilégio especial, pois você leu que ninguém deveria se aproximar daquele monte sob ameaça de morte. Somente Moisés e seu assistente tinham permissão para subir. Portanto, ele subiu ao monte. Perceba que quando o povo fez o bezerro de ouro, Josué não sabia o que estava acontecendo. Ele estava longe na montanha com Moisés. Portanto, Josué subiu parte da montanha quando Moisés recebeu os 10 mandamentos. Ele não estava com o povo, pois quando Moisés desce com os 10 mandamentos, Josué diz, Moisés, parece que há uma guerra no acampamento. Moisés balançou a cabeça e disse, não, Josué, esse não é o som daqueles que gritam por terem sido vencidos, eles não estão gritando vitória, eles não estão chorando por terem sido vencidos, é a voz dos que cantam que eu ouço. Portanto, pelo menos parte da subida, Josué está com Moisés, embora provavelmente não esteja na presença imediata de Deus. O que isso o torna? Um mediador. Significa que ele está entre o povo e Deus. Jesus é o nosso mediador entre o povo e Deus. Agora leiamos Números 11, verso 28. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos. Ele é chamado de um dos seus homens escolhidos.
Moisés devia ter alguns outros entre os anciãos que ele estava discipulando, mas Josué ocupava uma posição de destaque. Ele tinha prazer em servir. Qual um dos nomes de Cristo? Um dos títulos messiânicos de Jesus é meu servo. Jesus disse, estou entre vós como alguém que serve. Portanto, uma das maneiras de ver que Josué é como Cristo é que ele tem prazer em servir. Ele é um servo fiel. Antes de José, que é o tema da nossa escola sabatina de hoje, se tornar um grande líder, ele teve que ser um grande servo. Se você quer ser um grande líder, precisa saber como ser um bom servo. Portanto, ele subiu o monte com Moisés. E aqui nós vamos para a próxima sessão. Josué tem um coração dedicado, ele é totalmente devotado a Jeová. O nome Jeová está em seu nome. Josué significa Jeová, Jah é o Salvador, Yeshua. Leiamos Êxodo 33. Esse é um verso em que a maioria das pessoas não percebe. E todo o povo viu que as colunas de nuvens estavam à porta do tabernáculo. E todo o povo se levantou e adorou cada um na porta de sua tenda. E o Senhor falou com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. E ele se voltou para o acampamento. Moisés se afasta do tabernáculo, volta para o acampamento, mas perceba. Mas seu servo Josué, filho de Num, um jovem, não quis se afastar do tabernáculo. Quem dera não tivéssemos mais jovens que não quisessem deixar a igreja tão cedo. Mesmo após Moisés partir, Josué pensou, se ele não está me expulsando, eu vou ficar aqui na presença de Deus. Ele era devoto a Deus, ele amava a Deus, ele queria estar na presença de Deus. Ele gostava das coisas de Deus. E a gente acaba vendo que Josué acabou se tornando um dos líderes mais corajosos na Bíblia. Eu acho que há uma conexão entre a sua coragem e o tempo que passou com Deus. Você já leu sobre Martinho Lutero? Que teve a coragem de defender a palavra de Deus, embora fosse um padre católico. Ele se opôs a todo o sistema, o próprio Papa, sabendo que no final sua cabeça seria cobrada, e a razão pela qual ele teve tanta coragem foi o fato de ele ter passado muito tempo em oração. Karen e eu estamos lendo esse lindo devocional sobre oração. Fala sobre Martinho Lutero dizendo que se eu não orar pelo menos 3 horas por dia, eu não consigo fazer nada. Nós estamos convencidos de que não oramos nem meia hora por dia. Mas Josué tinha devoção, ele queria permanecer na presença de Deus. E Deus pôde fazer grandes coisas através dele. Outra coisa que descobrimos é que ele não foi só um homem dedicado, mas ele também foi um escoteiro fiel. Muitos de nós conhecemos essa história, em que Moisés, antes de entrarem na Terra Prometida, ele escolhe 12 pessoas. E você não sabe a história toda até chegar a Deuteronômio, quando Moisés a repete. Em Deuteronômio, Moisés diz que o povo veio até ele e disse, mande espiões. Não temos ninguém na Terra Prometida desde que José partiu. Desde que Jacó partiu, não sabemos o que está acontecendo, as coisas mudaram nos últimos 200 anos. Temos que enviar espiões. E cada tribo selecionou uma pessoa e Moisés aprovou essas seleções e eles enviaram esses espiões. E é importante que você saiba que essa não foi uma ideia de Deus. No início, quando você lê sobre isso em Números, parece que Deus está ordenando, e Deuteronômio nos diz que Deus permitiu. Mas o povo sugeriu isso. Então enviaram espiões. Por que precisavam de espiões? Deus não daria a terra prometida? Bem, não é uma má ideia fazer um reconhecimento. Então, como Thomas Jefferson, alguns aqui conhecem a história dos Estados Unidos, Thomas Jefferson enviou a expedição de Lewis and Clark para sondar a terra que eles tinham acabado de comprar de Napoleão, chamada de a compra da Louisiana, a maior compra de terras da história. E, bem, isso foi o Alasca, mas compramos os dois. Não me lembro qual é o maior. De qualquer forma, isso praticamente dobrou o tamanho dos Estados Unidos. Mas não sabiam o que tinham comprado? E os ingleses estavam vindo da costa e os espanhóis estavam vindo do sul. E Jefferson disse, precisamos fazer uma viagem pelo país. Uma viagem exploratória. Vão e tragam notícias sobre como é o país. Não sabemos o que temos. Sabe que Thomas Jefferson acreditava plenamente que havia mastodontes que viviam na Califórnia, no oeste, porque eles tinham visto grandes ossos e eles tinham certeza de que eles não faziam ideia do que esperar. Nunca tinham visto um cão da pradaria ou um urso pardo. E nunca tinham visto as grandes planícies. E ele disse, vão, descubram como é a terra e tragam notícias.
Dizem que nessa expedição eles passaram um dia inteiro para capturar um cão da pradaria, para poder enviá-lo para Thomas Jefferson. E o cão da pradaria sobreviveu à viagem. Viveu sua vida, e esse cão está empalhado no Museu Smithsoniano. Um dia inteiro, 40 homens tentando capturar um cão da pradaria. Enfim, eles enviaram espécies de vegetais e foi isso que Moisés fez. Ele disse, tragam os frutos da terra. Ele queria que eles encorajassem todo mundo. Mas o que aconteceu foi que eles escolheram alguns espiões que não tinham muita fé. E quando viram os obstáculos, as grandes muralhas de Jericó e os grandes gigantes de Hebron, e todos os povos guerreiros que estavam no norte, como os hititas, os perizeus, os jebuseus, e eu gosto de brincar dizendo esses Zeus e outros Zeus e tantos Zeus lá em cima. E eles se assustaram e voltaram e disseram, ah, sim, a terra mana leite e mel. 2 deles trouxeram um cacho de uva tão grande que era necessário 2 homens para carregar um cacho de uvas. E se o cacho era grande, imagine o tamanho de cada uva. Eram como ameixas. E eles disseram, a terra para a qual o Senhor nos enviou como espiões é uma bela terra, e aqui está o fruto dela. Isso porque Caleb e Josué foram os primeiros a chegar. Mas depois, os outros 10 homens apareceram e deram o relatório da maioria. Disseram, essa terra devora seus habitantes. Lá tem gigantes que vivem lá em Hebron, e tem os muros de Jericó e todas essas nações guerreiras, e como podemos fazer isso? E o povo ficou desanimado. E disseram, por que o Senhor nos trouxe aqui? E todos queriam voltar e desistir. Menos Josué e Caleb, eles deram um relatório fiel. Vamos ler Números 14, verso 6. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que estavam entre os que haviam espionado a terra, quando o povo estava de luta e dizia, vamos escolher outro líder e voltar. Eles falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra e a dará a nós, onde há leite e mel com fartura. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, pois são como pão. A proteção deles se foi. Mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Josué não foi ameaçado de apedrejamento? E Jesus também não foi ameaçado? Ele foi, não foi? E pouco antes de apedrejarem Josué, o Senhor interveio e o protegeu. Antes de apedrejarem Jesus, Deus o escondeu. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas no tabernáculo e todos temeram. Você lê em Números 14. Uma maldição foi lançada sobre os espiões infiéis e sobre toda a geração que não acreditou. Eles deviam entrar na Terra Prometida depois do Monte Sinai. Mas porque lá eles acreditaram no relatório negativo, eu não posso ver isso com tanta pressa. Ok. Já que vocês insistem, eu vou parar. Os espiões infiéis disseram, nós não somos capazes. Josué e Caleb disseram, nós somos capazes. Eram todos membros da igreja. 10 desses líderes disseram, nós não somos capazes de vencer o inimigo. 2 disseram, nós somos. Ainda hoje é assim. As pessoas não acreditam que somos capazes de vencer. Elas falam sobre a graça de Jesus, mas o nome de Jesus quer dizer que Ele salvará o seu povo de seus pecados. Nós somos capazes de obter a vitória sobre o inimigo. Não dê toda a glória ao diabo e a forma como ele o faz cair. Dê a glória a Deus. Ele é capaz de lhe dar a vitória sobre qualquer coisa contra a qual você esteja lutando. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Portanto, ainda temos pessoas acreditando no relatório da maioria. Bem, não somos capazes. Vamos continuar pecando, vamos apenas pecar um pouco menos do que as outras pessoas. Deus quer que você tenha vitória em sua vida. Não me entenda mal, eu não estou ensinando perfeição nesse aspecto. Mas eu ouço muitas pessoas dando desculpas para o pecado e glorificando o poder do inimigo. E não passamos tempo suficiente dizendo Deus pode nos levar à terra prometida. Os filhos de Israel tiveram batalhas ao entrar na terra prometida? Tiveram, e nós também teremos. Mas eles tomaram posse? Sim, tomaram, e nós também podemos fazer isso, amigos. Amém? Bem, eles vagaram 40 anos, mas você lê em Números 14, 30, todos eles morreram, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Aos outros ele disse, nenhum de vocês entrará na terra, que eu jurei dar-lhes para a sua habitação.
Mas Josué e Calebe entraram. Ou seja, quando os filhos de Israel entraram na terra prometida, havia apenas 2 pessoas com mais de 60 anos. Isso realmente reduzirá as despesas com a previdência social, não é mesmo? Gastos com remédios. Todos os outros morreram, mas sabe o que isso significa? Josué e Calebe tinham fé. Deus disse, por causa da incredulidade, a nação terá que vagar. Josué e Calebe disseram, bem, as igrejas têm problemas, eles não têm fé, nós vamos para a terra prometida sozinhos. Não. Quando eles foram forçados a voltar ao deserto para vagar, Josué e Calebe foram com eles, e Moisés, Arão e Deus. Portanto, às vezes o povo de Deus está vagando por causa da incredulidade, mas Deus ainda está com o seu povo, amém? Então Josué ficou com ele, e graças a Deus Jesus fica conosco. Ao final de 40 anos, Moisés, o obreiro de Deus, chegou a hora de ele morrer. O obreiro de Deus pode morrer, mas a obra de Deus não morre. Deus disse a Moisés claramente, abra a Bíblia em Números 27, 18. Leve Josué, filho de Num, com você, um homem em quem está o Espírito, e ponha sua mão sobre ele. E apresente-o ao sacerdote Eleazar. Arão havia morrido, esse é o filho de Arão. Apresente-o a Eleazar, que é o sumo sacerdote, e publicamente, diante de toda a congregação, comissione-o para que todos vejam, e apresente-o à vista de todos. Dê-lhe parte da sua autoridade. Imponha as mãos sobre ele, e ele receberá uma porção extra do Espírito. Portanto, Josué agora está basicamente encarregado de assumir o comando. Moisés morre logo depois disso. Na verdade, as últimas palavras de Deuteronômio claramente não foram escritas por Moisés, foram escritas sobre a morte e o sepultamento de Moisés. Portanto, Moisés não poderia escrever. Mas eu ouvi falar de um homem que planejou seu próprio funeral e compareceu a ele antes de morrer. Normalmente, isso não acontece assim. Portanto, aqui, quando eles saíram do Egito, houve a morte do cordeiro. Agora, antes de entrarem na terra prometida, há a morte de Moisés. Deuteronômio 34, agora Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, pois Moisés havia imposto suas mãos sobre ele. Assim, os filhos de Israel deram ouvidos a ele e fizeram tudo o que o Senhor lhe ordenou. Ele estava cheio do Espírito. O que a palavra ungido ou Cristo significa? Estar ungido com o Espírito Santo. Jesus foi ungido com o Espírito Santo. A Bíblia nos diz que Josué foi ungido com o Espírito Santo, portanto, nesse aspecto, ele é como Cristo. E então, quando você chega ao capítulo 1, essa foi a nossa leitura das Escrituras para hoje, mas você pode querer voltar lá. Acabamos de chegar ao primeiro capítulo de Josué e estamos na metade do sermão. Temos muito a fazer. Verso 5, eu amo. Eu vou voltar ao verso 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Vocês podem dizer amém a esse verso? Paulo cita esse verso. Jesus diz, eu não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que eu prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Ele está se preparando para lutar contra 7 nações. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você fazer. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda para que você seja bem-sucedido. Ou seja, tenha êxito. Quantos aqui querem ter êxito? Obedeça a lei de Deus e serão como uma árvore plantada junto a rios de água que não murcharão. Salmo 1. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. A base da Bíblia, Jesus é a palavra viva. Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você onde você andar. Como Jesus termina? Mateus 28. Eis que estou convosco aonde quer que forem. Portanto, Josué é comissionado e se torna o novo líder. E sua função é conduzi-los à terra prometida. Agora, o que Josué faz é a mesma coisa que Moisés fez 40 anos antes. Ele vai enviar espiões, mas ele não envia 12. Ele envia 2. Como Jesus enviava as pessoas? 2 em 2. Ele envia 2 espiões, 2 mensageiros de Josué. E ele os escolhe a dedo. Eles não são votados. São selecionados com base em sua coragem e fé.
E sabemos que o nome de um deles provavelmente era Salmão, como aprendemos no último estudo, que casou com Raabe, e eles tiveram um filho chamado Boaz, que se casou com Ruth. Mas não sabemos o nome do outro espião. E eles vão e atravessam o Rio Jordão. Você lê isso a primeira vez em Josué capítulo 2. Agora, para acompanhar Josué, eu vou ler apenas alguns versos selecionados, mas há muito material. Quando lemos o capítulo 2 de Josué, diz que eles vieram e ficaram na casa de Raabe, a prostituta. Quando leem isso pela primeira vez, as pessoas pensam, isso não parece ser um ministério da igreja. Por que eles fizeram isso? Primeiro, eles queriam estar no lugar onde ninguém fizesse perguntas. Eles queriam um lugar onde houvesse muita informação. E Raabe trabalhava numa estalagem na muralha, e ali eles podiam escapar com facilidade se precisassem, e dali eles podiam descobrir informações sobre o que estava acontecendo na cidade. Raabe reconhece que eles são israelitas. E quando o rei chega, porque ele ouviu dizer que alguns jovens estavam fazendo perguntas, eles tinham sotaque hebreu, ele quer prendê-los, ela coloca sua vida em risco para protegê-los. E eles fazem uma aliança com ela. E eles dizem, porque você fez isso, será a nossa vida pela sua vida. Esse é o evangelho em poucas palavras. Jesus deu a vida pela sua. E eles disseram, mas é o seguinte, pegue essa corda vermelha pela qual desceremos a janela e pendure na janela. Quando nós viermos, quando Josué vier, Josué está vindo. Não sabemos o dia nem a hora, mas Josué virá. E ele vai tomar posse dessa terra. Todos na casa com a corda vermelha estarão a salvo. É interessante que no início dos 40 anos, quando eles saíram do Egito, todos na casa com o sangue vermelho, todos os judeus foram poupados. Todos os primogênitos foram poupados. Agora, 40 anos depois, é uma casa com gentios, e eles devem ter um símbolo do sangue, que é a corda vermelha. Então ela faz essa aliança com eles. E Josué envia esses 2 mensageiros. Quem são os 2 mensageiros que Jesus enviou a você e a mim? A palavra de Deus, a lei e os profetas. São as 2 testemunhas de Apocalipse capítulo 11. A Bíblia nos diz que os 10 mandamentos foram escritos em 2 tábuas de pedra. E é uma espada de quantos gumes? É uma espada de 2 gumes. A Bíblia diz que na boca de 2 ou 3 testemunhas tudo é estabelecido. A Bíblia é sempre dividida entre o Novo e o Antigo Testamento. Como se fossem 2 olhos para ver, 2 ouvidos para ouvir, 2 narinas para cheirar um bom jantar. Mas o Senhor só nos deu uma boca por um bom motivo. Ela é o que nos traz mais problemas, não é? Então, ela é um símbolo da palavra de Deus. Esses 2 mensageiros enviados por Josué, ela recebe os mensageiros, a Bíblia diz, e eles são salvos como resultado disso. E todos em sua casa são salvos. Então, eles fazem essa aliança. Agora, com o passar do tempo, Raabe convida pessoas para a sua casa. Deus agora dá a Josué algumas instruções muito interessantes. Ele diz, agora é a hora de você atravessar. A propósito, na mensagem final de Josué, a água é mencionada 3 vezes. Os hebreus são conhecidos como um povo que a palavra hebraica significa do outro lado do rio ou aquele que atravessou o rio. Vocês sabiam disso? Com base no nome de Eber, que era um dos descendentes de Noé. E Abraão atravessou o Eufrates quando deixou o paganismo. Quando eles saíram do Egito, eles atravessaram o Mar Vermelho. Quando entraram na Terra Prometida, atravessaram o Jordão. Josué faz referência a esses 3 rios em sua mensagem final para os filhos de Israel, representando sua libertação. Deus os liberta. O Jordão é um símbolo do batismo e também um símbolo da morte, do sepultamento e da ressurreição. É um tipo de batismo. E ele diz, eu quero que vocês levantem acampamento, todos os soldados devem se reunir, todos devem se reunir no tabernáculo, inclusive os sacerdotes, e eu quero que se coloquem em ordem. Eles já haviam viajado tantas vezes que parecia um relógio. Durante 40 anos, levantando e montando acampamento. E começaram a sua procissão, um desfile muito limpo e ordenado, com os sacerdotes à frente. E ao contrário da maioria das fotos que você vê mostrando 4 homens segurando a arca, a Bíblia diz que as varas da arca eram bem longas, isso porque havia 3 homens em cada poste, 12 sacerdotes carregando a arca. E eles foram na frente dos filhos de Israel. E chegaram ao Jordão e Josué disse que Deus nos disse para atravessar. Estamos na primavera.
e está tudo inundado. Agora, quando eles saíram do Egito, Deus teve que dividir o Mar Vermelho antes que eles saíssem. Agora ele se pergunta, aprenderam alguma coisa? E então os sacerdotes colocaram os pés na água. Você ouvirá essa expressão com frequência. Não tenha medo de colocar os pés na água. Deus age quando você dá passos de fé. E eles colocaram os pés na água e as águas começaram a se fechar. Quando atravessaram o Mar Vermelho, ele se fechou dos dois lados. Agora, quando atravessam o Rio Jordão, ele se fecha apenas do lado que ele vem descendo. O resto corre para o Mar Morto, como se batesse num grande pedaço de vidro, como uma parede de aquário. Eu sempre gosto de imaginar os peixes no rio, observando tudo isso acontecer, e se perguntando, o que está acontecendo? E os sacerdotes param ali no meio. A Bíblia diz que o Senhor secou a terra para poder criar um caminho com 100 metros de largura, pois havia cerca de 2 milhões deles. Os sacerdotes ficam ali no meio e toda a nação atravessa o caminho. Todos os que vão do deserto para a terra prometida devem passar em revista pela arca. O que há na arca? A lei de Deus. A Bíblia diz que todos seremos julgados pela lei da liberdade. E em seguida, Tiago nos diz no mesmo livro que a lei da liberdade são os 10 mandamentos. Ele cita 2 dos 10 mandamentos. É uma lei da liberdade para aqueles que aguardam. Mas a Bíblia diz que todos seremos julgados de acordo com as nossas obras. Portanto, todos eles passam pela arca, e quando chegam do outro lado, e Deus... Agora, eu não consigo imaginar. As pessoas em Jericó observam isso com grande interesse, pois Jericó não fica muito longe do Rio Jordão. Provavelmente eles viram os israelitas, a poeira, e eles se reunindo e indo em direção ao rio, e pensaram, o que eles vão fazer? Eles vão se afogar. Então eles viram o rio parar, e o povo passando para o outro lado. Vocês acham que o povo de Jericó estava nervoso com tudo isso? Eles sabiam que os israelitas diziam, estamos voltando para tomar a terra que Deus deu a Abraão. Então, Deus separa o rio e eles o atravessam. A Bíblia diz que quando somos batizados, estamos como que saindo do deserto para uma nova experiência do Senhor, uma morte e uma ressurreição. Assim que eles atravessam, antes de os sacerdotes saírem do rio, Josué faz um pedido interessante. Deus lhes diz, peguem 12 homens fortes para levantar uma pedra do leito do rio, onde a água não está correndo, e eles pegam as maiores pedras possíveis. E alguns deles eram pedreiros no Egito, então provavelmente eram muito fortes. E eles pegam essas grandes pedras, e eles fazem um altar com 12 pedras, e levam até a margem do rio como um memorial. Deus disse, vocês vão esquecer que esse milagre está acontecendo. Você já esteve no meio de um milagre e pensou consigo mesmo, eu espero nunca esquecer de como Deus me salvou nessa situação. Mas esquecemos tão rápido. E ele disse, eu quero que façamos um memorial, pois temos a tendência de esquecer. Eu ouvi falar de um homem que foi ao médico e disse, doutor, eu estou com esse problema. Ele disse, eu não consigo me lembrar de nada de um minuto para o outro. Há quanto tempo você já está com esse problema? Ele disse, que problema? Tendemos a esquecer. Jesus disse em Apocalipse 2, versos 4 e 5, contudo, tenho contra ti o fato de teres deixado o teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste. Tendemos a esquecer. No Salmo 119, o que Deus quer que lembremos? Vejam isso. 5 maneiras diferentes pelas quais a palavra de Deus é mencionada. Salmo 119, verso 16, eu não me esquecerei da tua palavra. Salmo 119, verso 83, pois me tornei como um odre de vinho na fumaça, mas não me esqueço dos teus estatutos. Verso 93, não me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me deste vida. Verso 109, não me esqueço da tua lei. Verso 176, não me esqueço teus mandamentos. Observe, ele diz sua palavra, seus estatutos, seus preceitos, sua lei, seus mandamentos. Todos esses são termos do Salmo 119 que falam sobre a palavra de Deus, a lei de Deus. A Bíblia diz, precisamos meditar nela dia e noite. Cercar-nos da palavra de Deus, pois ela acaba nos guiando em quem nos tornamos. Então, depois que o sacerdote sai do rio, houve um grande tsunami de toda a água que havia. A Bíblia diz que a água recuou até Adão. Eu não sei onde ficava Adão, era uma cidade no rio, mas recuou bastante. E quando o sacerdote saiu, de repente aquela parede de água fez um shush. E foi um grande tsunami que desceu até o Mar Vermelho. E assim que eles atravessaram, várias coisas aconteceram. Em primeiro lugar, a coluna que os conduzia se evaporou.
Outra coisa, na manhã seguinte, não havia maná. A Bíblia diz que era primavera, pois era a época da colheita da cevada. Então eles comeram os grãos que estavam no campo. Agora, Deus não faz por eles, milagrosamente, o que eles podem fazer por si mesmos, naturalmente. Alguns querem que Deus faça milagres por eles quando Ele já deu respostas naturais. Eu conheço pessoas que dizem, eu sei que Deus vai me curar. Eu pergunto, o que o seu médico diz? E eu não vou ao médico. Eu creio que Deus vai me curar. Eu disse, tem um procedimento que vai resolver isso. Não, 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 eu vou esperar Deus me curar. E daí morrem. Já conheceram alguém assim? Deus quer que usemos nossos cérebros, usemos a habilidade natural. Ele lhes deu o pão milagroso no deserto porque não havia mais nada. Deus às vezes fará, mas Ele vai esperar até que você não tenha mais nada a fazer. Então Ele faz o milagre. Agora eles estão na terra prometida, onde mana leite e mel, e há muito alimento ali. Deus disse, chega de maná. Vocês vão ter que sair e se virar. E outra coisa que acontece aqui, diz que eles foram circuncidados, porque eles não estavam praticando a circuncisão desde a época da rebelião, 40 anos antes. E agora, entrando na terra prometida, eles renovam a aliança. Agora, é interessante. Quando Moisés estava entrando no Egito para ser usado por Deus para tirar o povo da escravidão, houve uma experiência muito estranha. Podemos ler isso em Êxodo 4, verso 24. Moisés está indo falar com o faraó para dizer, deixe meu povo ir, mas antes de atravessar o Mar Vermelho e falar com o faraó, diz, e aconteceu que no acampamento o Senhor o encontrou e procurou matá-lo. Agora, quando a Bíblia diz que Deus procurou matá-lo, não quer dizer que Deus o atacou e errou. Deus não erra. Se Deus quer realmente matá-lo, Ele vai atingi-lo. Significa que a sua vida estava em risco de se perder. Por quê? Diz que, então Zípora, sua esposa, pegou uma pedra afiada e cortou o prepúcio de seu filho. Eles haviam negligenciado a circuncisão de um de seus filhos, e Moisés tinha 2 filhos. Deus disse a Moisés, eu o estou chamando para liderar esse povo. Na aliança de Abraão. Você sabe sobre ser circuncidado? Você circuncidou um dos filhos, talvez tenha havido uma discussão com ele e Zípora, não conhecemos os bastidores, ela podia achar isso bárbaro e ele não fez a circuncisão. E ele disse, olha, como você vai liderar o povo nessa aliança se você não a pratica em sua própria família? Essa verdade deveria assombrar todo ministro. Já ouviram a expressão pratique o que prega? Isso me assombra. Deveria assombrar todo cristão. Se você vai testemunhar aos outros sobre seguir a Jesus, você não deveria seguir Jesus? Então agora eles estão indo lutar contra os pagãos, eles atravessaram o Rio Jordão, e Deus diz, se vocês querem o poder de Deus, precisam renovar a aliança. Vocês precisam começar a praticar toda a palavra que sai da boca de Deus, sim, inclusive a circuncisão. E todos os homens foram circuncidados ali em Gilgal. A palavra Gilgal significa rolar ou circular, e isso está relacionado com a palavra circuncisão. Ela também diz, eles estão removendo o opróbrio que havia caído sobre Israel por causa disso. E assim eles renovam a aliança ali. E também celebram a Páscoa. Observe que eles guardaram a Páscoa quando saíram do Egito. Agora, quando estão entrando na Terra Prometida, estão no Rio Jordão. Eles celebram o sacrifício do Cordeiro. Mais uma vez, quem esse Cordeiro representa? Jesus. Por isso, eu gosto muito do próximo ponto. Agora Josué está se preparando para liderar o povo como general contra os inimigos cananeus, os amorreus. É aqui que Josué conhece Josué. Você lê sobre isso aqui. Diz, e aconteceu que quando Josué estava perto de Jericó, ele levantou seus olhos, é o capítulo 5, verso 13 de Josué. Eu esqueci, alguns estão me acompanhando. Diz, e ele levantou seus olhos e viu esse comandante, esse guerreiro. E ele diz, você está conosco ou está com os nossos inimigos? E ele diz, não, mas eu vim como o comandante do exército do Senhor. Josué diz, você está conosco ou está contra nós? Jesus disse, quem não está comigo está contra mim. Quase a mesma frase. E ele diz, tire os sapatos dos pés. Alguns dizem, bem, esse era Miguel, o arcanjo. Devemos adorar anjos?
Não. João tentou adorar o anjo disse, não faça isso, pare. Nós não adoramos anjos, nós só adoramos a Deus. Você pode dizer amém? Não está escrito em Hebreus que os anjos adoram a Jesus? Sim, então quando lhe dizem que Jesus não é Deus, a Bíblia diz que você deve adorar o Senhor Deus e somente a Ele você deve servir. Nós temos a ordem para adorar a Jesus. Jesus é Deus. As pessoas estão sempre tentando minar essa importante verdade. Às vezes, o Antigo Testamento apresenta essas cristofanias em que Cristo aparece ao seu povo em seu estado de pré-encarnação. Ele apareceu a Abraão, amém? Abraão o chamou de Senhor. Ele é aquele que lutou com Jacó. Jacó disse, eu vi Deus. Manoá disse à sua esposa, vimos o Senhor e vamos morrer. Então, Cristo às vezes aparecia no Antigo Testamento, e aqui ele aparece para Josué, que lideraria os exércitos. E ele aparece como o líder do exército de Deus. Foi ele quem lutou com seus anjos contra o dragão no céu e venceu. Miguel, Cristo. Eu não estou dizendo que que Jesus é um anjo. Estou dizendo que Miguel é outro título para Cristo. E às vezes ele aparece no Antigo Testamento nessa categoria. E então ele se prostra e o adora. No início, quando Deus chama Moisés pela primeira vez, Deus aparece para ele e diz, tire os sapatos dos pés. Agora também ele aparece para Josué e diz, tire os sapatos dos seus pés. Havia uma grande libertação que estava prestes a acontecer por meio de Moisés e agora uma grande libertação prestes a acontecer por meio de Josué. Essa pequena nação, comparativamente pequena, vai conquistar esses povos guerreiros entrincheirados. Será necessário um milagre. Então Josué encontra Jesus aqui. E ele tem uma espada desembainhada em sua mão. O que Jesus usa para derrotar o inimigo? A espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é rápida, poderosa e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Jesus aparece em Apocalipse e tem 2 espadas, uma espada de 2 gumes saindo de sua boca. Eu espero que todos saibam que isso é um símbolo. Quando Jesus vier, não terá um punhal enfiado na cabeça. É um símbolo da Palavra de Deus. Então aqui aparece Miguel e ele tem o quê? Ele tem a palavra. Como podemos derrotar o inimigo? Palavra de Deus. Como Jesus lutou contra a tentação? Palavra de Deus. Ele disse ao diabo, está escrito, está escrito, está escrito. E nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Você e eu precisamos fortalecer nossas mentes com as palavras e as promessas de Deus. Por isso, quando tentados, escondi tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Podem dizer amém? Se você é facilmente vencido pela tentação, pode ser que você não esteja se aquecendo na palavra. Precisamos estar saturados com a palavra de Deus. Que a leitura da palavra faça parte do seu regime diário. Os anjos estão com a espada desembainhada. Então, agora seguimos em frente e vemos Josué novamente. E isso ocorre durante a queda de Jericó. Essa é a parte mais emocionante. Então, Josué agora, depois desse encontro, ele disse, eu vou lhe dar a vitória. Aqui está o plano de batalha. Nenhum general jamais fez isso. Eu quero que reúnam todo o exército e quero que eles marchem até as muralhas de Jericó e não digam uma palavra, apenas marchem. E eu quero 7 sacerdotes com 7 trombetas na frente da arca. E os sacerdotes devem tocar as trombetas continuamente, devem ter ficado doloridos naquele dia. Devem tocar trombetas de chifres de carneiro. E quando chegarem ao muro da cidade, antes de entrarem no alcance do tiro, quero que virem à direita. E em seguida eu quero que façam um círculo completo em redor da cidade de Jericó. Aquelas muralhas que todos achavam difíceis de conquistar. Agora, o que você acha que está acontecendo dentro da cidade com os soldados cananeus? Estão nervosos, pois viram os homens sendo alimentados com pão celestial, seu acampamento brilhando do outro lado do Jordão. Eles viram o Jordão sendo parado para eles. Sabiam que eles haviam derrotado os egípcios. Sabiam que eles haviam derrotado Og, rei de Bazã. E disseram, essas pessoas têm poder, o que estão fazendo? Um exército agora? 600.000 homens marchando em direção a eles. Eles dão uma volta na cidade, marchando silenciosamente. Bum, 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 bum. Chão tremendo. Trombetas. Eu sempre faço isso para acordar quem estiver dormindo nessa parte do sermão. Isso sempre funciona. Com várias músicas. Enfim.
Eles rodeiam a cidade tocando as trombetas. Eles pensam, o que é isso? Algum tipo de guerra psicológica? Depois vão embora. Voltam no dia seguinte. Marcham em torno da cidade e vão embora. Depois voltam e, no primeiro dia, pensaram que tivessem se assustado com as muralhas, mas eles voltaram. E voltaram no terceiro dia. Quantas vezes rodearam a cidade? Eu gosto porque sempre engana as pessoas. Eles deram uma volta na cidade uma vez por 6 dias. E depois 7 vezes no 7º dia. Agora, quando diz o 7º dia, não está falando do 7º dia da semana. As pessoas dizem, Pastor Doug, não parece ser uma boa guarda do sábado dizer para eles conquistarem a cidade e matarem todo mundo no dia de sábado. Eu preciso estar bem descansado. Não significa que esse foi o dia em que eles fizeram isso. Significa que houve 7 dias de marcha. O 7º dia de marcha sequencial. Pode ter começado numa terça-feira. E alguns pensarão, mas isso ainda significa que eles marcharam 7 dias sequencialmente. Um desses dias era o sábado. É isso mesmo, e tudo que foi feito foi uma marcha sabática com música especial. Não há nada de errado nisso, eles só deram uma volta pela cidade e voltaram. É Deus, e Deus não pode fazer isso? Sim. Mas na quarta-feira seguinte, que era o 7º dia, eles marcharam pela cidade 7 vezes no 7º dia. Até agora, Josué não havia autorizado os homens dizerem uma palavra. Agora, o que você acha que está acontecendo na casa de Raabe nesse momento? Tem um monte de gente batendo à sua porta. E ela diz, a única maneira de alguém sobreviver é se estiver na minha casa. Você tem que estar na casa com a corda vermelha. Eu tenho uma aliança com Josué. Se você ver que Josué está vindo, Apocalipse fala de 7 trombetas. Então Josué dá o sinal e ele diz, gritem. Todos param e gritam. Aqueles homens estavam descansando suas vozes para gritar. São 600 homens gritando. Eu gosto de ouvir um coral masculino com cerca de 80 homens. Sim, é simplesmente ressonante. Eles gritam, o sacerdote toca a trombeta. Sabiam que o barulho mais alto nos tempos modernos, eu fiz um fato incrível a respeito, que foi produzido por seres humanos. Foi no jogo do Kansas City com os Patriots em 2014. Quando eles conseguiram o touchdown da vitória, o grito foi tão alto, era mais alto do que a decolagem de um Jumbo 747 produzida por cordas vocais humanas. O local foi verificado mais tarde e o barulho foi tão alto que as pessoas que administravam o estádio ficaram com medo de que o grito tivesse causado danos e encontraram danos sísmicos no local causado pelo grito das pessoas. Agora, eu não acho que foram os soldados que derrubaram as muralhas. Acho que foram os anjos de Deus. Eles gritaram e aquelas paredes que todos pensavam ser impenetráveis caíram, exceto uma pequena seção da muralha, porque dizia que a casa de Raabe estava na muralha. Havia uma janela com uma corda vermelha. E muitas pessoas ansiosas naquele hotel. É interessante que, para que aquela casa era usada antes? Sabem o que é um bordel? Eu espero que não saibam. Agora é uma igreja. E aquelas pessoas vivendo na cidade da destruição estarão todas a salvo, porque estão na casa de Raabe. Deixe-me esclarecer isso. Josué enviou mensageiros e eles foram recebidos. Deus enviou sua palavra. Nós a recebemos aqui, é onde ela escondeu os mensageiros. Haverá um grito quando Jesus vier. O próprio Senhor descerá do céu com um grito. E a trombeta de Deus, haverá uma trombeta quando Jesus vier. E a Bíblia diz que haverá um grande terremoto quando Jesus vier. Lemos em Apocalipse sobre a 7ª praga. E diz que a cidade de Jericó foi queimada com fogo e foi entregue à destruição. É daí que o peregrino tira a ideia de que cristão está fugindo de uma cidade da destruição. Tudo seria queimado pelo fogo. Pedro disse, os céus e a terra estão guardados esperando o julgamento daquele grande dia. Os elementos se derreterão com calor ardente, a terra e as obras que nela existem serão queimadas. A história de Raabe e o que aconteceu ali é um símbolo do que está por vir, amigos. Josué está chegando, as trombetas vão soar, haverá um grito, haverá uma trombeta, haverá uma ressurreição, haverá um terremoto, haverá um fogo. Você consegue ver a história da segunda vinda nessa história? E todos são destruídos em Jericó, exceto
A Bíblia diz que Raabe e sua casa são adotados na família, ela se torna mãe em Israel e ancestral de nosso Salvador. Amém, que história incrível! Na Bíblia, Raabe é comparada à salvação pela fé. E também é comparada à salvação pelas obras. Tiago diz que ela é um exemplo de obras. Em Hebreus diz que ela é um exemplo de fé. E você também a encontra no capítulo 1 do Novo Testamento. Interessante. Bem, ainda não terminamos com Josué. Então Josué tem sua maior batalha. Ele perdoa os gibeonitas porque eles fazem um pacto com ele. E isso enfurece todas as outras nações. A Bíblia diz que todas as outras nações se reúnem contra Josué como a areia na praia. E Josué tem que trazer Israel. E ele diz, não tenham medo deles. Deus diz, eu vou lhes dar a vitória. E todas as nações finalmente se unem a uma grande batalha contra Josué. Josué ora durante essa batalha. E o sol fica parado. Ele tem poder sobre os elementos. E a lua se detém. Josué ora e o rio para de andar. O que os discípulos disseram sobre Jesus? Até os elementos lhe obedecem. Jesus é uma cena da história de Josué. Finalmente, antes de Josué morrer, ele viveu até os 110 anos. Há mais coisas que eu quero compartilhar, mas eu tenho que avançar a mensagem. Estamos transmitindo na AFTV e eu sempre gosto de deixar a mensagem completa no ar. Finalmente, depois de se estabelecerem na Terra Prometida, eles vencem os inimigos, eles estão descansando na Terra Prometida. Caleb conquista as montanhas, que todos estavam com medo de lutar contra os gigantes, e Caleb conquista a terra de Hebrom, onde fica a Judéia e depois Jerusalém. Josué 23, verso 14, eis que estou indo pelo caminho de toda a terra, como Moisés. Os trabalhadores de Deus vão para o descanso, mas sua obra não para. Josué está preocupado com o povo. E vocês sabem de todo o coração e de toda a alma que nada faltou de tudo o que Deus prometeu. Nada faltou, tudo se cumpriu. Jesus disse, o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Depois, no verso 15, se lhes parece mal servir ao Senhor, escolha para si mesmo quem você servirá. Mas eu e minha casa, o quê? Serviremos ao Senhor. E Josué faz esse mesmo desafio a você e a mim. Josué viu coisas tão surpreendentes quando pensamos nisso. Um dos meus personagens favoritos na história é um cara chamado Patrick Gass. Patrick Gass. Patrick Gass conheceu George Washington. Conheceu Thomas Jefferson. Ele foi convidado a participar da expedição de Lewis and Clark. Ele foi um soldado e um carpinteiro experiente de origem escocesa. Percorreu todo o caminho da costa leste até o Oceano Pacífico, foi uma das primeiras pessoas a vê-lo e voltou. Continuou vivendo, sobreviveu a Jefferson, Washington, conheceu Daniel Boone. Ele viveu e conheceu David Crockett. Ele conheceu Abraham Lincoln. Aos 90 anos, ofereceu-se para lutar na Guerra Civil. Lutou na Guerra de 1812 e perdeu um olho. Casou-se com uma moça de 65 anos. Viveu mais do que ela e teve vários filhos. Você consegue imaginar uma pessoa com tanta história envolvida em sua vida? Ver isso tudo em uma única vida? Pense em Josué. Viveu como escravo no Egito, viu todas as pragas, viveu a experiência no deserto, viu todos os milagres, a provisão de Deus, viveu os milagres da vitória e foi até a terra prometida. Poucas pessoas têm experiência para saber tanto. O único que eu conheço que sabe tudo é Jesus, amém? Josué nos diz algo sobre o nosso Salvador. Ele pode nos levar à terra prometida. A história de Josué é uma história de coragem, com probabilidades incríveis, e Deus quer que tenhamos essa coragem. Ele pode nos levar à terra prometida. Você acredita nisso? Amigos, em breve ouviremos uma trombeta, ouviremos um grito, haverá um grande terremoto, que você esteja na casa com a corda vermelha, que você esteja sob o sangue do Cordeiro, amém? Oremos. Senhor, somos muito gratos pelo testemunho da Tua palavra, que o Senhor pode nos tirar da escravidão do Egito e nos levar para a terra prometida. Eu oro para que todos aqui, Senhor, escolhamos hoje seguir Jesus, nosso Josué, para sermos libertados do cativeiro do pecado. Senhor, quebre as correntes
e nos leve até a terra prometida. Ajuda-nos a ter a fé de Josué, de que o Senhor pode terminar em nossas vidas o que começou. E se o Senhor pode nos libertar, pode nos levar até o fim. Que o Senhor abra os mares, os rios e mova as montanhas, faça em nossas vidas tudo o que precisa ser feito. E que também nos cerquemos de Tua palavra e tenhamos coragem para nos encontrarmos com sucesso e ver o nosso Salvador face a face, em nome de Jesus. Amém.